Livro Pela Fé. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 3. Fé para caminhar com Deus. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 5-6. Já vimos a questão de Abel e, neste capítulo, vamos explorar o exemplo da vida de Enoque, que foi trasladado pela fé. Uma palavra que costumamos usar e com a qual estamos mais familiarizados é arrebatado. Enoque foi trasladado, ou seja, foi tirado da terra e levado para a presença do Senhor. A Bíblia registra apenas duas pessoas que não passaram pela morte: Enoque e Elias. Eles foram trasladados, tirados deste mundo, como uma excepcionalidade de Deus. O normal, como diz o próprio livro de Hebreus, é: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Hebreus 9, 27. Arrebatado pela fé. No entanto, com essas duas pessoas, houve essa excepcionalidade. Deus interveio, e devido à fé deles, no caso de Enoque, ele foi arrebatado, trasladado, como vemos aqui. Pela fé, Enoque foi trasladado. Essa expressão, como já mencionamos, pode ser entendida no mesmo sentido de arrebatado. Ele foi tirado deste mundo. Essa transladação significa ser removido de um lugar e colocado em outro. Enoque estava neste reino natural, terreno, e foi colocado no reino de Deus, no reino celestial, em outra dimensão, assim como o Senhor fez conosco. Em Colossenses 1,13, por exemplo, é dito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor, cf. Colossenses 1,13. Ele nos tirou de uma condição e nos colocou em outra. João nos diz em João 5,24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra transladar tem esse significado de passar de um lugar para outro. Foi isso que aconteceu com Enoque. A Bíblia nos diz que foi pela sua fé que ele foi trasladado, porque obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Eu fico imaginando como seria isso. Alguém que agradou tanto a Deus que o Senhor fez algo excepcional, tirando-o daqui para levá-lo à sua presença. Enoque agradou tanto a Deus que o Senhor quis que ele estivesse em sua presença como uma prefiguração do que acontecerá com a igreja. O Senhor arrebatará a igreja, cada um de nós. E aguardamos ansiosamente esse dia. Duas genealogias, duas realidades espirituais, mas, para entendermos melhor, a pergunta que precisamos responder é: por que Enoque agradou a Deus? Como isso aconteceu? A palavra nos diz que ele andou com Deus. E como ele começou a andar com Deus? Vamos olhar em Gênesis capítulo 5, onde temos as genealogias. Em Gênesis 5,18 lemos: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Neste capítulo 5, temos a genealogia de Adão, mas o Espírito Santo registrou apenas as pessoas-chave. Por exemplo, Caim, que era filho de Adão, não aparece nessa genealogia. Ele está no capítulo 4 de Gênesis. Deixe-me apenas compartilhar uma observação importante. Quando olhamos a genealogia no capítulo 4 de Gênesis, vemos os descendentes de Caim, enquanto no capítulo 5 os descendentes de Sete. No capítulo 4, falando de Caim, não vemos a idade dos descendentes mencionada. Apenas é dito que fulano gerou Beltrano, mas no capítulo 5 de Gênesis está registrado que fulano viveu tantos anos e gerou Beltrano, e depois viveu mais tantos anos e morreu. Ou seja, nesta genealogia, a idade de cada um é mencionada. Deus contou os anos de vida dessas pessoas, mas não os da descendência de Caim. O que isso significa? De forma simples, aquele que nasce de Deus, que pertence ao Senhor e é filho de Deus, tem sua história contada, seus dias numerados. Mas aquele que ainda não recebeu o Senhor, a Bíblia diz que está morto em seus delitos e pecados, como se não tivesse idade diante de Deus. Mas quando você nasce de novo, Deus começa a contar sua história, a numerar os seus dias.
Isso reflete o que vemos aqui, mas não é o foco agora. Por que Enoque começou a caminhar com Deus? Vamos voltar à história de Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Gênesis 5:19-24. Deixe-me enfatizar alguns pontos aqui sobre o que aconteceu com Enoque e como ele começou a andar com Deus. O livro de Hebreus nos diz que a vida de Enoque foi vivida pela fé. Por essa mesma fé, ele foi trasladado e foi também por ela que alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Eu me pergunto, como foi que Enoque começou a andar com Deus? Por que o Espírito Santo inspirou o escritor de Hebreus a nos dizer exatamente isso? É interessante que a vida de Abel fala daquela experiência inicial que temos com Deus. Cremos no Senhor. Aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E somos declarados justos, assim como Abel foi declarado justo diante de Deus. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Um justo morreu pelo injusto. Abel imolou um animal inocente, porque ele creu que era pecador e precisava de alguém para pagar o preço pelos seus pecados. Isso nos fala do início da nossa jornada de fé. Sermos justificados pela fé, crendo em Jesus e no que ele fez por nós. Agora, em Enoque, vemos outro aspecto da nossa fé. A fé para caminhar com Deus. A fé para agradar a Deus. Tudo é por fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Como diz o escritor de Hebreus, Hebreus 11:6. Nossa vida é por fé naquilo que Jesus fez por nós. E o Espírito Santo aplica isso aos nossos corações. Mas tudo é por fé. Não pelo nosso esforço ou força carnal, mas crendo naquilo que Jesus fez. E com a ajuda do Espírito Santo, seguimos em frente. Enoque agradou a Deus. Eu me pergunto, o que causou isso? É interessante que, nesses poucos versos da palavra, temos uma indicação. Diz que Enoque andou com Deus. O que o levou a andar com Deus? Note como se chamava o filho de Enoque, Matusalém. Ele foi o homem com a maior idade registrada na Bíblia, vivendo 969 anos. Tudo isso é muito significativo. O Espírito Santo não desperdiçou nenhuma palavra que inspirou na Bíblia. Tudo tem significado. O nome Matusalém significa quando morrer, virá. Imagine Enoque chamando seu filho. Matusalém, quando morrer, virá. Venha aqui, ajude seu pai. O tempo todo, ele repetia. Quando morrer, virá. O que isso significa profeticamente? Deus mostrou a Enoque o que aconteceria. Deus disse que quando Matusalém morresse, viria o juízo. Quando Enoque teve esse filho, você percebe o que está escrito? Diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E então andou Enoque com Deus por 300 anos. Ele viveu 65 anos, gerou Matusalém, e depois viveu mais 300 anos, totalizando 365 anos. Esse número é muito sugestivo. 365 dias tem um ano, e isso indica que devemos andar com Deus todos os dias do ano, sem exceção. Quando Enoque teve esse filho, com certeza foi Deus quem o inspirou a dar esse nome, que era uma advertência profética. Quando morrer, virá, era um nome profético muito significativo. Quando Enoque teve esse filho e deu-lhe esse nome, foi como se Deus estivesse falando com ele sobre o que aconteceria, que um juízo viria quando seu filho morresse. E o que Enoque faz então? Ele começa a andar com Deus. Essa palavra profética, o nome do filho de Enoque, fez com que ele começasse a andar com Deus. É isso que está no meu entendimento. E para mim é muito claro. Certamente deve ter havido outros motivos. Enoque amava o Senhor, conhecia o Senhor, e por isso Deus revelou a ele o que viria no futuro. Você se lembra que a palavra do Senhor nos diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos? Amós 3:7. E Deus revelou a Enoque o que aconteceria. E então ele deu ao seu filho o nome Matusalém, que significa, quando morrer, virá.
É muito interessante que o Senhor, certamente, falou para Enoque dar esse nome ao seu filho, que era uma palavra profética. E você sabe quanto tempo Matusalém viveu? 969 anos. O nome Matusalém era uma palavra profética. Era como a própria pregação de Enoque. Enoque era o profeta, como diz a palavra do Senhor, Judas 14:15. Quando Enoque proferiu o nome do seu filho, estava também proferindo uma pregação, uma palavra profética. Só que essa profecia demorou 969 anos para se cumprir. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. O que isso nos aponta? A longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus, através do nome de Matusalém, deu uma palavra profética de que viria o juízo. E que juízo era esse? Quando fazemos as contas, algo que fiz quando era mais jovem, percebemos que o ano da morte de Matusalém foi o ano do dilúvio. Quando morrer, virá. E veio o juízo de Deus. Percebe? Mas Deus aguardou o máximo possível. A longanimidade de Deus é o que fala em 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A partir de Matusalém, a palavra foi pregada para que o povo se arrependesse. Quando morrer, virá o juízo. E o Senhor esperou o máximo 969 anos. Não é lindo isso? Essa é a longanimidade de Deus. Às vezes, eu me pego pensando e desejando que o Senhor já tivesse voltado há muito tempo. Mas Ele certamente está aguardando, como Pedro diz. Ele é longânimo e não está demorando, mas é paciente, esperando que mais pessoas se arrependam. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por receber a palavra profética, Enoque começou a andar com Deus. Voltando ao tema, por que Enoque começou a andar com Deus? Para mim, isso está conectado com essa palavra profética que Deus revelou a Enoque. Em Amós 3:7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Enoque recebeu essa revelação de Deus. Agora, quero mostrar a você um quadro dessas datas, porque quero apenas chamar sua atenção para algo importante. Quero instigar você a perceber que nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo na palavra do Senhor tem um significado. Às vezes, ao lermos essas genealogias, parece algo monótono. Fulano gerou fulano, viveu tantos anos, gerou outro, e assim por diante. Mas o Espírito Santo esconde várias pérolas ali que precisamos garimpar. E o Senhor nos revela muitos significados. Adão viveu até os 930 anos, e com 130 anos ele gerou Sete. Sete gerou Enos, que gerou Cainã, depois Malalel, Jered, que gerou Enoque. Enoque, por sua vez, gerou Matusalém, que foi o homem que mais viveu, alcançando 969 anos. Quando Matusalém morre, isso acontece exatamente no ano 1656, que coincide com o ano do dilúvio, e também com o ano 600 da vida de Noé. É muito interessante observar esse quadro. Ele mostra, por exemplo, que Adão ainda estava vivo durante a vida de Lameque, o pai de Noé, o que nos dá uma perspectiva da longevidade e das conexões entre essas gerações. Mas o ponto principal que quero destacar é que o ano em que Matusalém morreu foi o ano em que ocorreu o dilúvio. Esse detalhe é muito significativo, pois mostra como a palavra profética foi cumprida. No ano 600 da vida de Noé, o dilúvio aconteceu, e Matusalém morreu, cumprindo assim a profecia. Quando morrer, virá. Isso não é fascinante? Esses detalhes demonstram a harmonia da palavra de Deus e como o Espírito Santo nos fala por meio de tudo nas Escrituras. O arrebatamento de Enoque é um tipo para a igreja. O que podemos aprender com isso? Enoque é um exemplo para nós. O Senhor virá para recolher a sua igreja e exercer juízo sobre esta terra. O que aconteceu com Enoque deveria acontecer conosco. Devemos começar a andar com Deus, sabendo que vamos encontrar o Senhor. O apóstolo João fala: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados
tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. 1 João 2:28. Precisamos ser como Enoque, andando com Deus todos os dias, pois o momento chegará. Lembro-me de uma vez ouvir um pregador dizendo que Enoque andou com Deus, e foi tão longe, que Deus disse: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Venha para cá. É uma maneira poética de expressar o que aconteceu. Mas a verdade é que Enoque andou com Deus, agradou ao Senhor e recebeu o testemunho de tê-lo agradado pela fé. Ele creu naquela palavra que Deus lhe deu, e isso o motivou a andar com Deus, sabendo que algo verdadeiro estava por vir. Mesmo que tenham se passado 969 anos até que o juízo chegasse, Enoque creu no Senhor. Ele não sabia quando seu filho partiria, mas começou a andar com Deus, e Deus o tirou antes do dilúvio. O fato é que ele obteve o testemunho de ter agradável a Deus. O juízo de Deus começa por sua casa. O que acontecerá conosco? O Senhor já nos falou. Em 1 Pedro 4,17 lemos: Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O Senhor trará julgamento sobre a sua casa, que é a igreja. A Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o Senhor no tribunal de Cristo, e cada um receberá o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Isso nos leva a temer o Senhor. Precisamos crer na palavra de Deus e, pela fé, caminhar com Ele, assim como Enoque. 1 João 3:2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Entrando em acordo com Deus, se você crê que Jesus vai voltar, isso deve produzir em você santidade e pureza. Você e eu precisamos caminhar com Deus, estar em acordo com o Senhor. O profeta Amós diz algo muito interessante. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Enoque andou com Deus, porque havia um acordo entre ele e Deus. Enoque entrou em concordância com o Senhor, de tal forma que Deus tinha prazer em caminhar com ele. Eu e você precisamos entrar em acordo com Deus e alinhar nossas vidas à palavra dele. Não podemos viver nossa vida deixando Deus de lado. Precisamos nos voltar para o Senhor, caminhar com Ele e entrar em acordo com Ele. Estar em acordo com Deus significa caminhar de acordo com a sua vontade, em amizade com Ele. Quando chegarmos ao exemplo da vida de Abraão, veremos que ele foi chamado de amigo de Deus. Deus tinha prazer na amizade com Abraão, e isso é o que mais desejo na minha vida. Que Deus um dia possa dizer: Billy, meu amigo, que Deus possa falar o mesmo sobre cada um que lê estas páginas. Precisamos entrar em acordo com Deus para caminhar com Ele. Não seria maravilhoso isso? Deus já nos deu uma palavra profética. Enoque começou a andar com Deus quando recebeu uma palavra profética. E Deus já nos deu tantas palavras sobre a volta de Jesus. Devemos vigiar, orar e estar preparados para esse tempo. E você e eu só estaremos preparados se andarmos com Deus, assim como Enoque estava preparado. Sabemos que o arrebatamento acontecerá, mas não sabemos quando. A qualquer momento, o Senhor pode nos arrebatar. E acredito que um dos caminhos para sermos levados, arrebatados, transladados, é caminhando com Deus. Perceba que, na história desses personagens do Antigo Testamento, tudo é uma figura, um tipo para nós. Vemos pessoas que morreram antes do dilúvio, vemos Enoque, que foi trasladado antes do dilúvio, e vemos Noé e sua família, que foram guardados na arca durante o dilúvio. O dilúvio, para mim, é uma figura da tribulação e do juízo de Deus que virá sobre a terra, aguardando e apressando a volta do Senhor. Mas, voltando ao ponto, como devemos andar nesses dias? Pela fé, crendo naquilo que Deus nos falou. Devemos misturar nossa fé com a palavra que Deus nos deu. Aqui, quero chamar sua atenção para a palavra profética do Senhor. Claro que toda a palavra é importante, mas no exemplo de Enoque, ele recebeu uma palavra profética e, por causa disso, começou a caminhar com Deus. Ele creu nessa palavra profética e, por isso, pela fé, foi arrebatado. Em 2 Pedro, somos alertados.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Falando sobre a volta do Senhor e o que acontecerá, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Tendo essa palavra profética, devemos viver em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Queridos leitores, podemos apressar a volta de Jesus. Muitos pensam que a volta de Jesus está marcada para um dia fixo, mas a palavra do Senhor nos indica outra coisa. Precisamos nos preparar para a sua volta. A Bíblia diz que a noiva de Cristo a si mesma se ataviou e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19:8. Quanto mais atos de justiça os santos realizarem, mais rapidamente esse vestido estará pronto. E quando esse vestido estiver pronto, o Senhor voltará. Pedro nos exorta a vivermos em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, cf. 2 Pedro 3:11 e 12. Eu e você podemos contribuir para que o Senhor venha quanto antes. E essa contribuição é caminharmos com Deus, assim como Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 6 de Hebreus 11 nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Enoque agradou a Deus por causa da sua fé. Ele creu naquilo que Deus falou, creu na palavra profética e começou a andar com Deus. Sua vida de fé agradou ao Senhor. E aqui, o escritor de Hebreus nos mostra isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você começa a sua vida com Deus pela fé. E deve continuar essa jornada pela fé. O tempo todo, Paulo nos diz: tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. Tudo na nossa vida deve ser feito crendo que é da vontade de Deus. Toda a nossa vida é pela fé. Só obtemos vitórias pela fé. As promessas de Deus só se cumprem em sua vida se você crer nelas. Elas não acontecem automaticamente. Muitos cristãos discutem se os dons sobrenaturais de Deus são para hoje e se Deus ainda cura atualmente. Alguns dizem que não, que Deus não cura mais porque tentaram e não experimentaram a cura. Outros dizem que as curas não acontecem mais como na igreja primitiva. Esses são roubadores da sua fé. Saiba, as promessas de Deus não são automáticas. Você precisa crer nelas. Como o escritor de Hebreus diz no início do capítulo 4, você precisa misturar a sua fé na promessa de Deus. Quando você e eu fazemos isso, vemos a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. Mas se não exercitarmos nossa fé na palavra de Deus, se não colocarmos fé naquilo que Deus falou, não vai acontecer. Não é automático. Todas as promessas de Deus se realizarão em sua vida se você exercitar a sua fé nela. A palavra de Deus é como uma semente. Você precisa pegar essa semente e plantar-a lá em seu coração e regá-la com sua fé. Continue regando e chegará o momento em que ela produzirá fruto. Você pode pensar e até dizer: eu já tentei, já orei e não aconteceu nada. E eu te pergunto, você orou quantas vezes? Orei uma vez. Então continue orando, continue exercitando sua fé nessa promessa de Deus. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, vai cumprir. A palavra de Deus nos diz que Deus fez um pacto com Ele mesmo, de que não violaria a sua aliança. Salmo 89:34. Deus colocou sua palavra acima do seu próprio nome, como diz Salmo 138:2. E Deus cumpre a própria palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, exerça sua fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, naquilo que Ele afirmou. Caminhe com fé, crendo na provisão que o Senhor fez por você. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A primeira coisa que você precisa fazer é crer no Senhor. Mas isso por si só não é suficiente, porque até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios, de certa forma, têm mais fé, sim, entre aspas, em Deus, porque eles creem e tremem. Enquanto algumas pessoas dizem crer em Deus, mas não tremem diante dele. É necessário que você se aproxime de Deus, crendo que Ele existe, e além disso, que Ele se torna recompensador dos que o buscam.
Não importa o que façamos, sem fé não agradamos a Deus. Se não for feito pela fé, não agrada ao Senhor. Como nos aproximamos de Deus? Ainda quero enfatizar um ponto. A forma como nos aproximamos de Deus determina se receberemos ou não a recompensa dele. Como você se aproxima de Deus? A maneira como você crê em Deus é a maneira como você recebe na sua vida de oração. Por exemplo, se você vai à presença de Deus acreditando que Ele é um pai carrasco, que está apenas procurando erros em seus filhos para puni-los, é assim que você receberá sua recompensa. Não faça isso. Precisamos crer em Deus como nosso Pai amoroso, como o pai do filho pródigo que, apesar dos erros do filho, correu ao encontro dele, beijou-o, abraçou-o, deu-lhe roupas novas, sandálias nos pés, um anel no dedo e fez uma festa. Esse é o nosso Pai, um Pai bondoso e misericordioso. Se você se aproxima de Deus da forma correta, receberá conforme a maneira que se aproxima. Isso significa que a forma como você se aproxima de Deus determina o que você receberá. Como você tem visto a Deus? Nosso Pai Celestial é cheio de boas intenções para nós. A Bíblia diz em Jeremias que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito para nos dar o fim que desejamos, Jeremias 29:11. Deus quer que recebamos toda a bênção dele e nos levar à situação de Enoque. Eu gostaria muito de chegar lá. Sei que ainda não cheguei, mas preciso e quero caminhar com Deus todos os dias. Enoque viveu 365 anos, um número muito sugestivo. 365 dias no ano. Eu quero fazer isso. Quero caminhar com Deus. Gostaria que Deus pudesse dizer que sou seu amigo. Podemos dizer que Deus é nosso amigo, mas quero que Deus diga que sou amigo dele. Você não gostaria disso também? Isso está na nossa intimidade, na nossa caminhada com Deus. E tudo isso começa pela fé, crendo naquilo que Deus é e na bênção que Ele nos deu em Cristo Jesus. O caminho para nós já está aberto. O escritor de Hebreus nos disse que o Santo dos Santos, onde está a presença de Deus, está acessível. Podemos entrar na presença de Deus devido ao sangue de Jesus. Não pense que você é indigno de entrar na presença de Deus, porque Jesus já te tornou digno. Por mais que tenhamos sido pecadores e que nossas vidas tenham estado desordenadas, agora pertencemos a Deus. O Senhor Jesus já pagou o preço por nós. Fomos perdoados de nossos pecados. E o sangue de Jesus nos abre a porta para entrar diante de Deus. No capítulo 10 de Hebreus, vemos que devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso nos permite ter comunhão com Deus. Que o Senhor nos fortaleça para que, pela fé, possamos obter o testemunho de agradar a Ele. Que você, pela fé, comece a caminhar com Deus. E que essa jornada seja maravilhosa, certamente será uma aventura, uma vida de amizade com Deus e de estar na sua presença. Ao refletir sobre a palavra profética da volta de Jesus, que isso te inspire a uma jornada como a de Enoque. Ele recebeu uma palavra profética e, a partir disso, começou a andar com Deus, andando com Deus e proclamando sua palavra. Gostaria ainda de chamar sua atenção para mais um ponto importante na vida de Enoque antes de fechar este capítulo. Em Judas, versículo 14, está escrito: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Qual é o contexto da carta de Judas? Judas estava escrevendo para encorajar os crentes a batalharem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nesse caso, a fé se refere à verdade de Deus que foi entregue aos santos e que estava sendo corrompida. Isso é ainda mais relevante hoje. Quando tantas mentiras se levantam contra a verdade, contra a fé que foi entregue aos santos, Judas, ao escrever sobre esses apóstatas, menciona que Enoque também profetizou em seus dias. Na época de Enoque, havia apóstatas, rebeldes e ímpios que eram totalmente contrários a Deus. Mas diz aqui que Enoque profetizou contra esses apóstatas. Enoque, o sétimo depois de Adão, disse: 14. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. 15. Para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 1, 14 e 15. Enoque não apenas andou com Deus,
mas também profetizou contra a impiedade de seus dias, alertando sobre o juízo vindouro. Veja, Enoque recebeu uma palavra profética. Ele creu e exercitou sua fé nessa palavra. Por causa dessa palavra profética que ele recebeu, Enoque começou a andar com Deus e obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Mais do que isso, ele não apenas creu na palavra, mas também a proclamou. Em 2 Coríntios 4:13 está escrito: Eu criei, por isso falei. Assim também deve ser conosco. Precisamos crer na palavra do Senhor e proclamar a sua palavra. Não que sejamos profetas como Enoque, mas de certa forma, nossa palavra pode ser profética no sentido de avisar aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que se arrependam e voltem para Ele. Toda oportunidade que tivermos, podemos dar nosso testemunho e falar sobre a bênção que é esperar no Senhor, mas também sobre o grande juízo que virá para aqueles que não esperam no Senhor, para aqueles que não se arrependem e não se voltam para Deus. Enoque não apenas viveu sua fé internamente, mas também a proclamou. Ele recebeu para si a fé, viveu nessa fé e declarou aquilo em que cria. Que testemunho maravilhoso! Você creu no Senhor Jesus, mas guardou essa verdade apenas para si? Você crê no Senhor Jesus, mas sua fé não tem operado nada? Que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo tão maravilhoso da vida de Enoque. Perguntas para reflexão. 1. O que significa andar com Deus na vida de Enoque? E como podemos aplicar esse conceito em nossa caminhada cristã diária? 2. De que maneira a palavra profética recebida por Enoque, através do nome profético de Matusalém, influenciou a vida de Enoque e sua relação com Deus? Como a palavra profética pode impactar nossa vida hoje? 3. A fé de Enoque o levou a ser trasladado para junto de Deus. De que forma a nossa fé pode nos aproximar de Deus e nos ajudar a agradá-lo? 4. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como podemos fortalecer nossa fé para viver de acordo com os princípios divinos? 5. De que forma a história de Enoque nos motiva a buscar uma vida mais íntima com Deus e a nos preparar para a sua volta?